Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um IR Talks, nosso bate-papo sobre relações com investidores. Nossa convidada hoje é Melissa Angelini, IRO da ProCaps. Mel, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigada a você, Cássio, é um prazer estar aqui com vocês e muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Mel. E eu não sei nem por onde começar essa entrevista, Mel. Você já saiu na Forbes, 2 IPOs na carteira, agora na ProCaps, uma filha, família na Argentina. Me conta um pouquinho sobre essa sua trajetória, Mel. Bom, Cássio, obrigada pela introdução. Com essa introdução até parece que minha vida é assim interessante, né? Mas o que mais eu posso contar? Eu venho de uma família imigrante, então de uma família italiana, então por isso que eu sempre tive vontade, né, de aprender outros idiomas, morar fora, ter família em outros lugares. Acabei passando 6 anos fora e quando voltei tive a oportunidade inclusive de trabalhar na MZ, já fomos colegas de trabalho e acho que aí foi que meu mundo mudou, né? Se abriu porque já tinha tido a oportunidade de falar espanhol, de falar inglês, então vim, trabalhei com toda a América Latina. Foi durante a MZ que conheci meu marido, que tive minha filha e que tive a oportunidade de ir para o outro lado de RI e que eu estou fazendo isso já há uns 5, 6 anos, então, que é bastante interessante. Eu acho que quando a gente tem esses dois lados, o lado da consultoria e o outro lado, seu mundo muda, né? Porque você consegue também ver o que a gente sofria, o que a gente precisava de um lado, mas também o que as empresas requerem e precisam do nosso suporte no dia a dia. Então, foi algo bastante interessante. Legal. E como foi para você, Mel, todo esse processo de migrar de um lado do RI para o outro agora nas companhias, enfim, principalmente agora a sua expertise aí no ramo farmacêutico? Eu acho que foi algo no começo muito assustador, né? Então, na verdade, foi um dos nossos clientes que me indicou. Então, porque a gente acaba tendo essa relação muito próxima com eles. E quando eu fui, a primeira pergunta foi: você conhece os investidores? E aí, naquele momento, você fala, e agora, né? Porque você conhece, mas você não conhece ao ponto que eu conheço hoje, por exemplo, que é quando você tem aquele relacionamento diário, praticamente, com os investidores. Então, você acaba se tornando amigo, tendo WhatsApp, falando todo dia. E então, eu acho que esse, né, last mile, que é uma coisa que a gente também fala muito em consultoria, porque a gente pode fazer até o last mile, mas chega no last mile, só a empresa pode fazer. Foi muito bom aprender. Então, foi um momento de aprendizado muito importante, onde a gente aprende e entende o que a gente precisa fazer. E essa interação com sell side, buy side, né? Eu ia falar SEC, mas ainda CVM aqui no Brasil, é muito importante para construir o profissional de RI que a gente precisa hoje. Legal. E você fez 2 processos de IPOs, né, Mel? Como foi para você participar desses 2 processos dessas empresas listadas? Fiz muito interessante, né, que eu acho. Eu fiz como era o modelo antigo, digamos, antes da pandemia, e eu fiz durante a pandemia. Então isso também acaba trazendo outros desafios. Mas o interessante de fazer um processo de IPO, e sinceramente eu acho que é a parte que eu mais gosto, porque apesar de ser algo caótico e extremamente estressante, para mim é extremamente desafiador e interessante, porque é quando você realmente aprende sobre a empresa e você conhece o management. Porque você ter essa relação de proximidade com board members, com CEO, com CFO é essencial. Porque você precisa, né, traduzir o que o mercado fala para o que eles querem. Como que você faz isso se você não tem essa interação, você não entende o que eles querem, qual que, né, aquele... sabe, dentro deles, por que eles fizeram o IPO. Então, isso é muito importante, é o que você acaba aprendendo de um processo de IPO, às vezes de uma maneira muito mais acelerada do que quando você está no dia a dia da empresa. Legal. E você comentou aí de 2 momentos diferentes, né? Que diferenças você identifica nesses 2 processos, antes e pós-pandemia? Olha, eu acho que o processo antes da pandemia, ninguém estava acostumado a fazer nada online, né? Então você tinha que ter reuniões presenciais e não só o roadshow em si. Então assim, você ia ter uma reunião com o banco, era presencial. Você ia ter uma reunião com o advogado, era presencial. Você ia ter uma reunião para definir o pricing, era presencial. Por um lado, tem coisas muito boas em reuniões presenciais, porque você não consegue de fato fazer tudo online. Mas durante o processo da segunda empresa, que foi um processo 100% online, você vê que muitas coisas sim é possível fazer. Mas por outro lado, acaba sendo muito intenso.
porque você passa 12 horas fechadas numa sala, e ele ainda brincava, né? No nosso caso era uma sala sem janela, completamente fechada, falando com o investidor, falando com o advogado, falando com o auditor, falando com o conselho. Então, eu acho que aquela questão, né, do estresse, da pressão por você finalizar, acaba sendo muito maior. Legal. E agora, a Procaps, como que surgiu essa oportunidade? Como que você chegou até lá, nessa nova companhia? Verdade. Essa oportunidade, na verdade, eu falo que foi caída do céu, porque não foi algo que eu procurei. Na verdade, eles me acharam pela expertise que eu tenho hoje, então faz quase 6 anos que eu trabalho com o mercado, com o segmento farmacêutico, né? Então, dentro de mercado de capitais e relações com investidores, mas dentro do segmento farmacêutico. Aqui no Brasil, a gente tem 2 empresas, na verdade a gente tem, hoje 2, tivemos 3, né? Foram os 2 IPOs que eu fiz. A gente tinha 3 empresas farmacêuticas de fato listadas, que era a Biotoscana, que era a Hypera, na verdade foi a primeira que eu não fiz, a Biotoscana que eu fiz e a Blau, que é a que eu fiz. Biotoscana foi deslistada, hoje é listada somente no Canadá, como Knight, e ficaram as 2, Blau e Hypera, né? Então, essas 2 eu fiz a da Blau. Então, é um mercado muito pequeno ainda. E quando a gente fala de saúde em si, o mercado se amplia, mas quando a gente fala de farmacêutica, ele é muito pequeno, especialmente a América Latina. Então, sempre que tem presenças na América Latina, é a minha especialidade. A Procaps é justamente isso, né? É uma empresa multinacional com foco na América Latina e nos Estados Unidos, mais do que nada. E eles precisavam de uma pessoa que conhecia os investidores da América Latina, na verdade, os investidores globais que investem na América Latina, né? Investidores do segmento de healthcare e que tivesse trabalhado em empresas farmacêuticas. Então, foi aí que eles chegaram em mim, chegaram pelo LinkedIn, eu até falei, nessa pandemia que tá todo mundo vem te contatar, é golpe? Porque, né, um headhunter que eu nunca ouvi falar, mas no final não, deu certo e eu estou bastante feliz com o desafio. Legal. Vamos falar um pouquinho dessa questão de investidores. Você sente que tem muita diferença do perfil dos investidores quando eram aqui as empresas brasileiras que você trabalhava, agora frente a essa nova companhia? Como que você vê essa diferença, Mel? Então, na verdade, o investidor ele acaba sendo o mesmo, né? Então, quando a gente fala que o investidor ele é focado em emerging markets ou focado no segmento de healthcare, ele é o mesmo para todas as empresas, seja ela brasileira, seja ela, enfim, latino-americana ou americana. O que a gente nota aí de diferença, ou pelo menos o que eu notei de diferença, é a exigência que eles têm ao nível de informação. Então, uma empresa que está listada nos Estados Unidos, eles já esperam um tipo de disclosure completamente diferente. Eles esperam um standard de informação e talvez de maneira de passar essa informação diferenciado, porque eles estão comparando com empresas listadas lá nos Estados Unidos. Então, estamos num mercado, na verdade, que existe há muito mais tempo do que o brasileiro. Então, quando a gente pensa nesse sentido, a gente vê que o mercado ele é mais evoluído, não em todos os sentidos, não me entenda errado, né? O mercado brasileiro, e acho que a gente pode depois explorar um pouquinho mais, tem muitas coisas muito positivas. Mas quando a gente fala em termos de número de empresas listadas, a senioridade que as empresas têm, né, dentro do mercado de capitais, a gente está num mercado agora de gente grande, né? Então a gente compete com Pfizer, Merck e diversas outras Big Pharmas que também estão listadas lá. Obviamente elas não são small caps como nós, mas o investidor acaba comparando de uma maneira ou de outra. Então, como que a gente se diferencia? O que a gente faz? Eu acho que essa é a grande questão. Legal. Você falou muito em diferenciação. Fiquei ainda curioso com alguns pontos, Mel. O que você acha ali que tem, assim, big pictures de diferença entre o Brasil e o mercado agora nos Estados Unidos? Olha, então uma das grandes diferenças e algo que para mim também é novo, né, porque eu comecei agora a entender a fundo como funciona a SEC, Nasdaq e tudo mais, é a burocracia. Então, por um lado, alguns processos aqui no Brasil, eles são mais organizados sim, mas são mais burocráticos. Lá, então, tem menos burocracia. Então, você chega lá, você tem que fazer, no nosso caso, como a gente, né, é um Foreign Private Issuer, a gente não está listado diretamente nos Estados Unidos, a gente faz um 20F e não um 10K. Você simplesmente tem que fazer o 20F, que seria o nosso formulário de referência. Não tem que fazer mais nada. Não tem nenhum outro informe obrigatório que eu tenha que cumprir. É isso. Ou seja, todas as minhas informações estão no meu 20F. Então, assim,
eles dão muito mais atenção ao documento. Então, a maneira como você faz, você acaba, né, é um documento que ele sim é revisado pelos auditores, ele sim é revisado pelos advogados, e ele sim é emitido um certificado do CEO e CFO, não somente a assinatura, de que aquele documento realmente é válido. Então, você tem muito mais seriedade em alguns pontos, mas uma burocracia, digamos, em menor nível do que a gente vê aqui. Legal. Boa diferença essa questão. E da questão do disclosure, você comentou bastante dessa questão que lá fora se exige uma maior abertura de informações frente ao Brasil. Você acha que os investidores são mais exigentes lá fora? Acho que sim, e esse é um ponto interessante, né? Porque quando a gente fala de disclosure, não necessariamente é o earnings release que a gente vê, porque o earnings release no Brasil é muito mais bonito, né? Eu acho que, inclusive, e aí pode ser uma opinião pessoal minha, né? Mas tem uma muito mais fácil leitura, porque tem um design bonito, é mais fácil de ler. Quando você vê um dos Estados Unidos, né, de uma empresa americana, ele acaba sendo mais simples, ele é mais duro, né? Ele tem simplesmente a informação lá e é aquilo. Mas no dia a dia que você tem com o investidor, eles acabam te exigindo mais informação. Então, as perguntas, né, são muito mais profundas, eles leem muito mais o documento. Por quê? Porque você também não tem um documento tão mastigado. Então, o que ele faz? Ele lê os seus financials, ele lê o seu 20F. Então, ele vai lá no detalhe do detalhe e começa a te perguntar. Então, ele vai te perguntar muito mais sobre o seu fluxo de caixa, ele vai te perguntar muito mais sobre o seu balance sheet e coisas desse tipo, que aqui talvez, porque a gente já tem um documento mais amplo, você acaba não tendo essa discussão no dia a dia. Quer dizer, você tem, talvez não tão detalhada como eu estou sentindo agora. Legal. E como que você faz, Mel, lá fora para fazer toda a questão da gestão da base acionária? Porque diferente das empresas brasileiras que tem um banco custodiante aqui, lá fora não temos. Como que você faz todo esse processo? Um ótimo ponto, Cássio. Eu estou sofrendo um pouco com isso, confesso. Eu acho que para quem é RI já de empresa listada nos Estados Unidos, já está acostumado, né, com esse tipo de coisa. Mas eu vim de um mercado que me deixou mal acostumada. Então, eu estava acostumada a ter minha base lá, D+3, e eu conseguia ter, não tudo, né? Porque você não vê todos os veículos, mas você tem uma grande ideia do que está acontecendo. Na ProCaps, que nós somos uma empresa listada na Nasdaq, isso não acontece. Então, a gente não tem essa visibilidade. Mas o que é interessante é que também a própria Nasdaq te ajuda com esse serviço de surveillance. Então, o que eles fazem, né? Lá existem o que é chamado de broker search. Você paga por esse serviço. Não é algo que você consegue fazer pelo custodiante, mas as próprias bolsas, né? Então, tanto a Nasdaq, né, como a NYSE, eles pagam por esse serviço de surveillance e acabam te ajudando a entender a base acionária no dia a dia. Mas isso não tira o fato de que você precisa, por exemplo, de um IRM para depois colocar toda essa informação lá e conseguir, né, gerenciar essa base diariamente. Legal, Mel. A gente falou bastante aqui dos investidores, agora me fala da questão da equipe. Que diferença você vê aí na questão das equipes brasileiras e nas equipes internacionais? Olha, na verdade, eu acho que não tem diferença em termos de equipe, né? Tem diferença em termos do que a empresa quer. Então, no nosso caso, é uma empresa recém-listada, a gente listou em setembro do ano passado. Então, também a gente vem nesse processo de uma empresa que era 100% privada para uma empresa de capital aberto nos Estados Unidos, o que, né, traz com isso toda a parte de transparência de informação, como passar essa informação para o mercado e tudo mais. Mas em termos de equipe, eu acho que vai ser muito mais em questão de estratégia, e a gente está trabalhando com isso, do que alguma diferença entre países. O que sim a gente está buscando, por exemplo, obviamente é uma pessoa, no nosso caso, né, que fale espanhol, além do inglês, porque a gente precisa que tenha o nosso corporativo, uma parte está em Miami e uma parte está na Colômbia. Então a gente precisa ter essa interação e a gente vai procurar uma pessoa baseada nos Estados Unidos, muito provavelmente, para nos ajudar com essa interação com o Nasdaq, SEC e todos os investidores que estão lá. Legal. Você acha que a interação e os skills são os mesmos de um profissional brasileiro e de um profissional americano para trabalhar numa empresa listada lá fora? Em linhas gerais, Cássio, sim. Até porque eu fui contratada e trabalhava em empresas brasileiras, né? E eu participei, enfim, esse processo foi um processo bastante longo, né? De headhunter, board, CEO, CFO,
HR e todos que eu tive que falar, eu acabei vendo que sim, acaba sendo o mesmo. O que eles precisam? Eles precisam de uma pessoa que conheça o mercado de capitais, que conheça, né, como funciona toda essa parte de governança, documentação, compliance, né? Então, o que a gente tem que fazer? E não somente a regra em si, mas como que você faz para traduzir o que o mercado precisa para o que você leva para dentro da empresa. E mais que nada, conhecer os investidores. E os investidores hoje em dia acabam sendo globais, né? O investidor hoje não investe, o investidor brasileiro não investe só no Brasil, o investidor americano não investe só nos Estados Unidos. Então, ter esse leque acaba nos ajudando muito. Legal. E falando em investidor, como é a questão do ESG lá fora? Você acha que é mais forte que aqui dentro no Brasil? Porque agora que começou toda uma discussão aqui no Brasil sobre ESG, ano que vem que é obrigatório. Enfim, como que é essa diferença? Isso é muito interessante, né? Porque ESG, na verdade, é algo que já vem sendo falado há muito tempo, talvez não aqui no Brasil, mas a gente vê especialmente Europa e depois os Estados Unidos com uma pauta muito grande em cima disso, e é algo que as empresas começaram a se preocupar. Mas por que as empresas começaram a se preocupar? Porque o investidor começou a questionar, especialmente investidor europeu. Então, quando anos atrás, já em outras empresas, quando eu ia fazer Non-The Roadshow, muitas perguntas dos investidores europeus já era sobre ESG, né? E sempre muito focado no que você realmente está fazendo. Você consegue me mostrar? Porque mostrar um PowerPoint é muito bonito. Então, essa coisa do greenwashing que a gente vê agora é algo que talvez a gente tenha, né? Alguém tenha inventado o nome agora, mas que já existia e que investidores europeus já estavam preocupados. E aí foi para os Estados Unidos e agora está vindo para o Brasil. Algo interessante é que a SEC, faz pouco tempo, emitiu também uma opinião do que vai ser importante para o próximo ano para incluir nos documentos. E tem muito mais detalhes sobre ESG. Então, eu acho que algo não é só importante, como é essencial para a empresa, especialmente para a empresa, quando a gente fala de uma empresa, né? E basicamente todas que estão na bolsa dizem que querem se perpetuar e querem sobreviver, é básico ter ESG, porque hoje tudo está ligado a isso, e ESG tem que fazer parte da cultura da companhia, né? Não somente no papel, porque CVM ou SEC demandam. Legal, Mel, concordo com todos esses pontos e me veio uma curiosidade, como que você lida com absolutamente todos esses pontos, essa sua carreira aí meteórica, com todas as suas questões pessoais, família, filhos, marido, Estados Unidos, Brasil, como que você faz tudo isso? Não sei, olha, eu fico até sem falar, mas eu acho que isso também é algo muito importante, as empresas que a gente escolhe, né? Eu acho que nesse sentido eu sempre tive sorte, desde a MZ até a ProCaps, porque eu sempre trabalhei em lugares que me acolheram e não acolheram só, né, a Melissa como profissional, mas a Melissa como pessoa. Então, dentro da MZ eu passei por diversos, e você sabe disso, eu passei por diversos momentos. Acho que os momentos mais difíceis da minha vida pessoal eu passei dentro da MZ e eu tive todo o apoio que eu poderia imaginar, que não é em qualquer empresa que eu teria. E na verdade o momento mais feliz também que foi o nascimento da minha filha. Eu passei dentro da MZ. E eu saí, a Helena tinha 5 meses e meio para ir fazer um IPO. Como que é isso, né? Só com o suporte do meu marido. Então assim, eu acho que ele também é uma pessoa que eu tenho que agradecer, porque se não fosse por ele eu não poderia ter ido. Como que você deixa um bebê de 6 meses em casa sozinho e vai fazer um roadshow por 20 dias? E aí tem aquela questão, né? Será que eu sou uma péssima mãe por fazer isso? Não me arrependo, eu acho que hoje eu tenho uma relação ótima com a minha filha. Eu trabalho muito com a qualidade do tempo. Então, quando eu tô com ela, eu prefiro não usar o celular, eu brinco com ela, eu tento fazer alguma coisa com ela. Eu viajo pelo menos uma vez por ano com ela sozinha, sem ninguém. Então, eu e ela, para eu ter esse tempo. Não leva nem o marido, Melissa? Ninguém. Eu e ela. É um tempo só meu e dela. E agora ele falou que queria fazer também, eu fiquei com ciúmes, mas ele tá certo, ele também tem que fazer. Eu acho que agora, né, com a ProCaps, que eu fico muito tempo nos Estados Unidos, eu tô dividindo meu tempo entre Brasil e Estados Unidos, é um momento novo, porque com a pandemia eu fiquei muito tempo em casa. Mas a gente está se ajustando, eu acho que ela é uma menina muito do mundo também, acho que talvez por mim, então ela fala muito com facilidade de outros países, de onde a gente vai, por que eu também não vou. Então, a última vez que eu fui para Miami, ela falou, mas mamãe, por que eu não vou? Eu falei, porque o seu pai tem que trabalhar e ele não pode ir com você.
mas eu fico com você no seu office, né? Porque ela mistura e eu falei, adoraria, mas não. Então, eu acho que é desafiador para todas as mulheres, né? Que querem ter uma carreira e têm uma família, mas um suporte, no meu caso, eu tenho muita sorte de ter suporte, ajuda muito. Legal. E os planos são para morar nos Estados Unidos e Miami? Os planos, se tudo der certo, sim. Na verdade, a base da companhia... A companhia tem duas bases, né? O headquarters oficial é na Colômbia, mas a gente tem uma base agora em Miami, então se CFO, IRO e tudo mais é em Miami, até porque a gente tem um projeto de crescimento bastante interessante para os Estados Unidos, especialmente a Flórida, onde nós já temos plantas. Então a ideia é que a minha base seja Miami no futuro, sim. Legal. E uma curiosidade agora sobre a sua filha, eu sei que você já criou ela falando inglês com ela. Como que foi essa relação com ela? Ela mistura as palavras, você acabou de comentar, como que é? Eu acho que essa é uma grande curiosidade, né? Quando eu sempre pensei em ter filhos, eu falei, eu vou falar inglês com os meus filhos desde que eles nascerem. E meu marido sempre falou, nossa, que vergonha, você vai sair na rua falando inglês com ela? Eu falei, vou. E todo mundo achou que eu era maluca e hoje funciona bem. Então, assim, hoje até, né, pela empresa que eu tô, por onde a gente vai funcionar super bem para ela. E ela para ela é normal. Então, hoje ela já traduz para qualquer pessoa, por exemplo, que está na minha casa, que às vezes não fala inglês, eu falo com ela em inglês e a pessoa pergunta, Helena, o que sua mãe falou? Ela traduz automaticamente sem saber que tá traduzindo, porque para ela foi algo normal. Então, eu acho que se eu tivesse outra, eu faria, porque funcionou. Dizem os psicólogos que não é bom, né? Mas no meu caso, graças a Deus, funcionou. Outra pergunta, Mel, a gente está num ano aqui Brasil eleitoral, mundo guerra. Como que isso afeta a ProCaps? Olha, na verdade, eu acho que tudo que acontece no cenário macroeconômico acaba afetando as empresas de uma maneira ou de outra, né? Então, não somente esses pontos que você trouxe, mas mesmo a pandemia acaba afetando as empresas de diferentes maneiras. Então, quando a gente pega uma empresa farmacêutica como a ProCaps, né, que já foi uma empresa muito afetada, teve que passar por muitas adversidades com a pandemia, porque a gente fornece medicamento. A gente não pode parar de produzir. Como que a gente faz isso com tudo fechado, né? Com o mundo fechado? Então, a gente já passou por essa adversidade e eu acho que o interessante de a maioria das empresas da América Latina é que, infelizmente, estamos acostumados com cenários macroeconômicos muito desafiador, né? Então, a gente tem essa capacidade, essa resiliência de seguir adiante. Então, obviamente, quando a gente vê todos esses cenários atualmente, a gente vê aí uma alta da inflação num primeiro momento, né? A gente também vê aí uma alta das commodities, que para algumas empresas podem ser boas, para outras nem tanto. Mas o que eu vejo no mercado americano, né, é uma alta de juros, que apesar de para ele ser um juro baixo, a gente é preocupante para o mercado, para o cenário americano. Alguns investidores voltando para a renda fixa. E muitos outros interessados nesse momento e vendo como uma oportunidade, né? Então, onde eles podem investir, que empresas eles podem buscar. Então, acho que é um momento aí, né, de fazer o trabalho de educação do mercado, de mostrar a companhia e colher os frutos lá no futuro. Legal. Pretende, Mel, listar no Brasil? Não. E eu tô falando por mim, né? A gente nunca fez essa discussão, mas não acho que é o foco. Brasil é um dos países no qual a ProCaps tem negócio, temos inclusive plantas aqui, mas o nosso projeto de crescimento é muito mais focado no restante da América Latina e Estados Unidos. Então a gente está falando, né, de outros países da América Latina nos quais hoje a gente já tem presença ou nos que a gente não tem, e Estados Unidos. Então eu acho que uma dual listing, né, ou uma listagem aqui no Brasil, pelo menos a curto prazo, não está nos planos. Legal. Mel, e o que você mais gosta de ser RI? Eu acho que o que eu mais gosto é algo que pode, para algumas pessoas pode ser algo muito bom e para outras não tanto, mas eu adoro, que é essa falta de previsibilidade do que você vai fazer no seu dia. Então, meio que esse caos, né? Então, assim, você nunca sabe se vai aparecer um fato relevante, vai cair uma bomba e você vai ter que se virar para, enfim, falar com o investidor, o que você vai falar, como você vai falar. Mas para mim isso me traz muita flexibilidade, que é o que eu gosto. E é justamente isso com família, com o meu estilo de vida. Então, ter essa flexibilidade e esse dinamismo no dia a dia,
então que me traz também a oportunidade de aprender muito. Então eu acabo aprendendo muito, não só sobre o segmento, mas sobre gestão, né? Como que você lida com uma crise, como que você lida com um conselho, como que você lida com diferentes CEOs e diferentes maneiras de gerir uma companhia, é muito interessante. E o que você acha mais desafiador, Mel? Olha, eu acho que o que é mais desafiador é justamente entender a empresa tão profundamente para você conseguir explicar para outra pessoa, mas você explicar da maneira que o outro precisa ouvir, né? Porque isso é algo que eu falo muito, né? Que nenhuma empresa é o que a gente acha que a gente é. A gente é o que o outro percebe que somos. E às vezes isso é muito difícil você passar para um CEO ou para um conselho, porque eles têm uma visão do que é a empresa, e aí eles não entendem porque tem essa disparidade ou no preço da ação, ou no entendimento do que é a companhia, ou na percepção dos investidores, né? E realmente existe, porque você às vezes passa uma visão que a outra pessoa entendeu de outra maneira. Como que você chega e faz essa triangulação, né, entre RI, empresa e investidor? Eu acho que isso é o mais desafiador, mas também é isso que faz ser um trabalho muito interessante no dia a dia. O ramo farmacêutico, Mel, você acha que ele foi difícil para você aprender e agora você trabalha com naturalidade? Como foi para você aprender desse setor? Foi, não era um setor que eu me imaginava trabalhar, mas é um setor que sempre me interessou. Na verdade, eu sempre gostei de setores que trazem que faz alguma diferença para o mundo, né? Então, assim, sempre falo de educação, farmacêutico, são setores que eu sempre me interessei. Trabalhar com o setor farmacêutico no começo foi extremamente desafiador. Você começa a ouvir os nomes dos medicamentos e você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí você entende como ele funciona, o que ele faz, os tipos de doença. Então você entra naquele mundo super detalhista, mas é um mundo que quando você entra você não quer mais sair. Porque você se apaixona por ele e você começa a entender, e ele é interessante porque ele tem tantas vertentes diferentes, né? Então, por exemplo, hoje eu estou numa empresa que a gente trabalha com todo tipo de medicamento, ou seja, desde o medicamento que eu vendo na farmácia, né? Então, que todos nós conhecemos, até o medicamento que eu vendo dentro de um hospital. Mas eu já trabalhei em empresa que só vendia medicamentos para dentro do hospital, então que ninguém conhecia e que nós tínhamos que entender muito mais a doença. Então você consegue, né, navegar e você acaba se acostumando com isso. Então é um mercado que, se tudo der certo, eu pretendo não sair dele. Legal, Mel. Eu aqui agradeço imensamente a sua participação conosco, o seu tempo, compartilhar um pouco dessa sua história, da sua carreira, da sua vida pessoal. E muito obrigado, Mel. Cássio, foi um prazer, eu que te agradeço. Muito bom voltar aqui, né, a MZ, ver a MZ crescendo, ver o sonho do Rodolfo e do PH aí continuando. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, gente, e até a próxima.